News Truck CBN Campinas. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. News Truck da CBN, a nossa redação móvel direto da Lagoa do Taquaral. Que vista privilegiada que eu tenho aqui dessa lagoa, desse ambiente tão agradável, tudo limpinho por aqui, viu? Isso traz um conforto, inclusive, para a gente quando tem um ambiente assim, né? Diferente de alguns locais da cidade onde você passa, tem lixo lá acumulado, pessoal que descarta irregularmente, né? Seja lixo doméstico, móveis, né? Materiais de construção, que aí geram um impacto ambiental, social, econômico, inclusive, né, até para a saúde pública em algumas situações, em momentos em que a gente, né, enfatiza tanto a necessidade de pensar no nosso meio, é importante também trazer essa consciência para os nossos ouvintes, falar, né, da destinação, por exemplo, do lixo que a gente produz diariamente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no CBN Campinas com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, que está aqui comigo no estúdio móvel. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês novamente para falar um pouco sobre as operações da zeladoria da cidade de Campinas. Pensando na coleta desse material, né, e de como também cada pessoa pode ser responsável, né, por esse resíduo que está sendo gerado e a destinação dele. A gente fala muito de reciclagem, né, Ernesto, que é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, é defendida também pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente sabe que o descarte incorreto traz diversas consequências, então todos nós temos que repensar, né, as nossas escolhas desde a hora do consumo ali, né, dos produtos que gera algum resíduo e adotar exatamente essa consciência, mas pensando na nossa realidade, que as pessoas ainda geram esse volume, né, de lixo, o que hoje é estabelecido para tentar amenizar esse impacto ambiental? Bem, você colocou muito bem a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece de forma muito clara a responsabilidade compartilhada do resíduo. Ou seja, a responsabilidade número 1 é do fabricante, aquele que fabrica e põe no mercado. Em segundo lugar vem o comerciante, incluindo aí o atacadista. Em terceiro lugar vem o consumidor. E em quarto lugar vem o que se chama de pós-consumo, cuja responsabilidade passa na cadeia de novo para o produtor do produto, né? Hoje, as empresas que têm responsabilidade ambiental, ética e ambiental, né, elas, no projeto de empreendimento de um produto, ela já coloca o custo do pós-consumo como custo do produto. Ou seja, o custo que ela tem para buscar o produto quando ele se torna inservível, né? Agora, se não tiver a responsabilidade do consumidor de destinar adequadamente, a indústria não consegue ter acesso a esse material, que é a responsabilidade dela recuperar no mercado. Uhum. E quanto o poder público, né, pode ajudar então nisso? Ou está ajudando aqui em Campinas? O que é importante? A Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil é a legislação mais completa que se tem no mundo. Não se tem nada igual no mundo completo como a legislação brasileira. Entretanto, a nossa eficácia na operação é uma das, vamos dizer, eu não diria uma das piores no mundo, mas
nós temos no Brasil ainda 70% dos municípios que nem aterro sanitário tem. O lixo é descartado em lixões a céu aberto, né? Por que isso acontece no meu entendimento? Porque falta a conscientização da população. A conscientização do cidadão é ponto-chave no sucesso do cumprimento da lei, né? Agora, como é que se consegue fazer isso? Educação. Esse tema ambiental, esse tema de gestão de resíduos sólidos, é um tema que deve permear todos os alunos em todos os níveis escolares, inclusive e principalmente no nível universitário, onde você forma profissionais. Esse tema, gestão de resíduos sólidos, ele permeia todas as profissões. Sim. Não há uma sequer que não tenha algum tipo de responsabilidade ambiental com relação a resíduos. E muitas vezes é o exemplo, né, também sendo visto para ser praticado, né? Hoje, por exemplo, a coleta seletiva aqui em Campinas, ela está em 70% dos bairros. E por que não em 90% ou em 100%? Qual é a dificuldade? Bem, vamos lá. A coleta oficial da prefeitura está em 70%. Por que ela não atinge 100%? Porque 100%, ou seja, esses 30% hoje, já é atendido pelo que a gente chama de coleta informal. Ou seja, nós temos hoje, em especial depois da pandemia, muitos passaram a coletar esse material para obter renda. E esses bairros que a prefeitura não atuava acabaram sendo alvo desses informais, né? Agora, aí também tem uma questão de custo que a prefeitura teria que aportar mais recurso para poder atender a esses, vamos dizer, entre aspas, 30% faltantes. Mas, de qualquer forma, esses 30% acabam sendo atendidos pela informalidade. Secretário, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Em relação ao lixo orgânico, né, diante de toda a situação que aconteceu com o Delta A e outros aterros da cidade, atualmente ele segue sendo levado, né, o lixo domiciliar, para um aterro em Paulínia particular, né? Qual que é o planejamento para os próximos anos? Isso deve continuar acontecendo? Ou Campinas está trabalhando para que haja um aterro por aqui? Qual que é o planejamento atual? Guilherme, vamos lá. O aterro Delta, ele encerrou em abril de 2014 por uma questão de encerramento da capacidade de recebimento, né? Vale dizer que esse aterro eu mesmo montei, licenciei em 1993, quando eu era secretário de Serviços Públicos no segundo governo do prefeito Magalhães Teixeira. Ele sobreviveu por todos esses anos. Entretanto, com o fim da capacidade, nós não conseguimos habilitar outra área na cidade de Campinas. Por quê? Porque Campinas é uma cidade que já conurbou praticamente com todos os municípios. E pelo menos 1/3 da área de Campinas está em APA, em área de proteção ambiental, onde não se admite um aterro sanitário. Nesse sentido, Guilherme, nós não tivemos outra opção a não ser encaminhar para o aterro privado através de licitação pública, que é o aterro de Paulínia, que hoje é de uma empresa que se chama Horizon, antigamente Estre. O projeto de Campinas não é abrir um novo aterro sanitário, está longe disso, porque a própria lei
12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prega que para aterro sanitário só pode ser encaminhado resíduo tratado. Ou seja, nós deveríamos, quando eu digo a sociedade como um todo, para atender à lei, tratar os resíduos, seja na forma de reciclagem, seja na forma de biodigestores para o lixo orgânico, seja na forma de carvão do lixo, né? E só mandar para aterro o rejeito. Então nós iniciamos um processo de parceria público-privada. Esse processo ele levou praticamente 4 anos. Infelizmente, por uma série de problemas políticos, ele acabou sendo paralisado por determinação do Tribunal de Contas, que pediu, isso em dezembro de 2020, que fosse refeito todo o modelo econômico-financeiro da PPP. O prefeito Dário, então, está ultimando esses cálculos, né, esse trabalho, para que a prefeitura possa recolocar a parceria público-privada que vai tratar resíduo na rua, para que possamos, dentro de alguns poucos anos, ter um sistema de tratamento de lixo completo na cidade. Valendo dizer, Guilherme, que infelizmente nenhuma cidade no Brasil trata lixo. Nenhuma. Eu desafio quem me mostre uma cidade. Não existe. Por que não existe? Porque tratar lixo custa muito caro. Um sistema de tratamento de lixo para Campinas está estimado hoje em 800 milhões de reais de investimento, só em CAPEX, fora operação em OPEX. Então não é algo fácil de fazer por conta do alto investimento que se exige para isso. Então, diante dessa impossibilidade no momento, o trabalho que é feito é de tentar fazer essa conscientização da população e até a utilização de alguns pontos, né? Tem, por exemplo, 16 ecopontos, mas também não atinge toda a cidade. Havia numa conversa, inclusive da última conversa com a própria CBN, o senhor falou de Campinas ter mais 30 novos ecopontos. Em que pé está essa tratativa, né? Bom, vamos lá. Nós temos hoje 16 ecopontos e temos mais 15 pontos verdes, que são ecopontos voltados à destinação de material verde. Limpeza de jardins, galharia, esse tipo de coisa. Realmente a cidade hoje ela demanda mais 30 ecopontos para atender de forma mais regionalizada o descarte de resíduo sólido. Entretanto, o ecoponto não se esgota na sua construção, ele tem uma operação. E essa operação é que tem um custo alto, porque as caçambas que são colocadas ali diariamente precisam ser renovadas. E tem um custo de operação, funcionários, equipamentos, terrenos, né? Então, nós estamos pensando esses 30 ecopontos, eles estão projetados na PPP do lixo, porque o investimento, então, seria todo ou será todo feito pelo concessionário de resíduos sólidos. Infelizmente, né? Então a gente não vê que isso vai ser algo rápido, né, secretário? E os investimentos que a pasta hoje recebem dão para fazer o quê? Então, os investimentos que nós temos hoje, na verdade, em termos de investimento, nós não temos nada. O que nós temos é custeio. Toda a verba hoje destinada à Secretaria de Serviço Público,
é para fins de custeio, manter a operação. Não há, infelizmente, recursos para investimento. Esses recursos para investimentos é que nós vamos buscar numa parceria público-privada. Por isso, a necessidade de fazer uma parceria público-privada. Porque o poder público, infelizmente, não tem recurso para investimento para atender a toda a necessidade. Existe uma hierarquia de necessidades no poder público. Em primeiro lugar, a saúde, a educação e depois vêm os outros itens, né? Então, de forma primária, são atendidos as questões de saúde, educação. O prefeito está entregando esse ano 16 creches novas, que vai zerar o déficit de creches na cidade, a esperada aí de 5.000 crianças, né? Uhum. Então, todo o investimento ele é voltado para as primeiras necessidades. Não que o lixo não seja, né? Ele é. Porém, essas questões de saúde e educação, elas suplantam a questão do gerenciamento de resíduos. Secretário, algumas participações dos nossos ouvintes também, trazendo alguns questionamentos. O Wellington, né, diz que precisa de uma fiscalização em relação à coleta, porque os caminhões de reciclado não levam todo o material. Ele fala do bairro Costa e Silva, hoje seria dia da coleta, mas eles não levaram o material, então, que foi deixado ali na porta da casa, né? E por que isso? Existe algum critério? Se vocês monitoram isso também, acompanham outras reclamações? Bem, em primeiro lugar, o cidadão que observar isso, ele deve ligar no telefone 156 e registrar essa adversidade. A empresa, que é a Camp, que faz esse trabalho de coleta, ela monitora todos os caminhões durante todo o tempo de trabalho. Ela tem um sistema lá chamado Rascol, que é instalado em cada caminhão, que observa a movimentação do caminhão ponto a ponto na coleta. Então, se ele nos fornecer a localização, a gente consegue, através do monitoramento, saber se foi recolhido, se não foi recolhido, e aí a equipe será chamada a argumentar por que não recolheu. Tem outras participações também, né, Guilherme? A gente tem sim aqui participações de outros ouvintes pelo WhatsApp da CBN. A Cida do Botafogo, segundo ela, a coleta informal está com baixa cobertura por conta da economia, ninguém mais quer coletar, isso na opinião dela. Gostaria da opinião do secretário sobre isso. E também a Leia Codó diz que são necessárias instalações de lixeiras na Praça Omar Cardoso, que deveria receber o lixo dos frequentadores, secretário. Bom, vamos lá. A questão de reciclagem, ela está sempre sujeita às sazonalidades do mercado, evidentemente, né? Existem momentos em que o reciclado tem maior valor e momentos em que ele tem menor valor. Nós vivemos hoje um momento de menor valor. As próprias cooperativas, as 12 cooperativas que nós temos na cidade, tem dias na semana em que elas próprias rejeitam o material reciclado que a prefeitura entrega para elas. Por quê? Porque elas não... São dois motivos, basicamente. Primeiro, porque quando a economia acelera, ela emprega, eles perdem cooperados. O cooperado, ele sempre dá uma preferência pela carteira assinada, ele abandona a cooperativa em busca do emprego mais formal, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque o preço também, quando ele está ruim,
eles não conseguem vender. Não é que não conseguem, eles não querem vender ao preço ruim. Vão estocando esse material na cooperativa e eles não têm espaço para triar novos materiais. É um problema sazonal que a gente já viu em outros momentos e que ele se modifica, não só por essa questão da aceleração do crescimento, né, do emprego, mas por um problema também de disponibilidade de matérias-primas primárias no mercado. Por exemplo, papel. Quando existe uma disponibilidade grande de papel primário, o mercado não busca o material, a fibra, né, reciclada, porque está muito disponível o material primário. Tem muita madeira para ser extrusada e transformada, né? A mesma coisa acontece com vidro, acontece com plástico. O plástico, nesse momento, o chamado PAD, que é o plástico de alta densidade, despencou de preço. Ele perdeu 300% do preço que ele vinha. Por que acontece isso? Porque existe uma disponibilidade grande nesse momento por parte da Petrobras, por exemplo, que oferece a matéria-prima para novas embalagens de PAD. Então, o mercado busca a matéria primária porque ela acaba sendo oferecida a preços menores do que o material reciclado. Diante disso que o senhor colocou, aquela não coleta, então, da empresa responsável aqui, pode ser por isso também? Também, pode ser por isso também. Quem regula isso é o preço de mercado. O reciclado, ele não tem só um viés ambiental, ele tem um viés econômico também, que é uma variável importante nessa equação. E só para a gente finalizar, né, como pontuou a nossa ouvinte aqui em relação à instalação de lixeiras. Olha, eu vou até verificar, mas a Praça Omar Cardoso, ali no Jardim Flamboyant, nós acabamos de fazer uma boa reforma na praça, todos os equipamentos, instalamos ali alambrados no campo de futebol, na quadra poliesportiva, fizemos uma reforma grande na parte de paisagismo e vou verificar pessoalmente ainda essa semana essa questão das papeleiras, porque até onde eu me lembro, existe ali várias papeleiras instaladas nessa praça, mas vou verificar pessoalmente se pode estar acontecendo algum problema lá. Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, muito obrigada por essa atenção com a CBN, trazer também esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, sempre um prazer muito grande falar com a CBN. 10h36, avançamos um pouquinho aqui no horário, não vamos exibir o repórter CBN das 10h30, mas continuamos aqui logo depois do intervalo com mais informações para você.